Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Olha a irmã Ellen Carvalho de novo aqui, direto dos nossos estúdios, aqui do Museu Roberto Lee, no nosso podcast especial da Semana da Cultura Evangélica. É isso mesmo, e quero lembrar você, tá muito lindo tudo que está acontecendo aqui, e você é nosso convidado para estar aqui conosco, tá? Ainda está acontecendo, nós esperamos você aqui. Quero lembrar você que este evento é uma realização da Prefeitura de Caçapava, juntamente com o Conselho de Pastores de Caçapava. É isso mesmo, é a Prefeitura e o Conselho de Pastores de mãos dadas pelo bem de Caçapava. Essa Semana da Cultura Evangélica é um momento a qual nós vamos levantar as nossas vozes, levantar as nossas mãos e profetizar as bênçãos do Senhor sobre Caçapava, como cristãos, levantar a nossa mão e dizer que a nossa cidade é do Senhor Jesus e que Jesus continue sendo glorificado aqui neste lugar. Olha só, antes de eu apresentar para você o nosso convidado de hoje, que também é pastor, é isso mesmo, eu quero elevar ao Senhor em oração e pedir a Ele que Ele continue conosco todos os dias, porque como Jesus mesmo diz na tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Então sem Jesus não tem marcha, sem Jesus não tem pastor, sem Jesus não tem Maeli, sem Jesus não tem nada, mas com Jesus tem tudo. Se Ele vai na frente, tudo acontece. Amém. Senhor, mais uma vez, diante das câmeras e diante desse podcast, eu quero glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito sobre a nossa vida, sobre a nossa cidade, sobre essa Semana da Cultura Evangélica, sobre a Prefeitura Municipal de Caçapava, por esse grande evento que eu sei que de forma ativa e também o Senhor está alcançando, Pai, toda essa cidade através das palavras proféticas, através do som que está ecoando em cada canto desta cidade, Pai, e também através desse podcast, onde entrar, através das ondas da internet, através do canal do YouTube da Prefeitura, quem estiver ouvindo esse podcast, que venha, Senhor, ser tocado pelo poder da Tua palavra, que venha, Senhor, ter o coração aberto para receber, para ouvir o que será falado aqui, os testemunhos, né, as palavras proféticas, as bênçãos, e receber na Tua casa. E como eu tenho falado desde o primeiro episódio, o nosso Senhor Jesus que nós estamos falando aqui, é o Jesus que ressuscitou no terceiro dia, que está vivo. Então, partindo desta palavra, mediante esta palavra, eu quero lembrar você, a tua esperança vive. Amém. E há uma esperança para você, tá bom? Continue conosco aí, que Deus tem grandes bênçãos para você. Amém. E olha só, o nosso convidado de hoje, desse bloco, é mais um pastor abençoado, a qual o Senhor tem levantado aí para levar a tua palavra. E eu sei que hoje será um bloco muito especial, porque eu sei que Deus tem algo muito especial para trazer através da vida do pastor. Amém. Quem está aqui comigo hoje, nessa poltrona, é o pastor Luciano, da Igreja Comunidade Altar da Adoração. É uma igreja muito abençoada. Para a mãe Maeli, para eu não ficar falando muito, pastor, antes do senhor se apresentar, só quero ressaltar aqui que eu já louvei lá por 2 vezes junto com as irmãs e eu posso falar com propriedade. É uma igreja de Deus e que Deus tem liberdade de agir. Pastor, maravilha. Primeiramente eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui conosco, por atender aí o nosso pedido, sentar nesse sofá e falar um pouquinho daquilo que a gente sabe bem falar, que é do Senhor, e é como é lindo falar dele. Então eu gostaria de pedir para o Senhor se apresentar para o povo lá de casa, falar um pouquinho da igreja e depois a gente começa o nosso bate-papo, que vai ser muito bom. Bom? Maravilha, irmã Ellen. Amém. Gostaria de agradecer o convite, não é? Amém. Pela oportunidade rica de estar aqui participando desse podcast. Dizer que é uma honra para mim estar participando desse momento aqui, um momento histórico na nossa cidade, verdade, não é? Pastor. Um momento tão importante que é a retomada, né, da Semana da Cultura Evangélica em Caçapava. Então, para nós é um momento único, um momento muito rico, não é? E de antemão eu quero também agradecer aqui ao nosso prefeito Ian, não é? A toda a equipe da Prefeitura, da Secretaria de Cultura, né? Agradecer também aqui ao Vitor Tadeu, que é o administrador aqui do museu, né? Que tem recebido aqui toda a comunidade evangélica de Caçapava de uma maneira tão extraordinária, de uma maneira tão abençoada. Então, para nós isso é uma alegria. Eu me chamo Luciano, não é? Sou um dos pastores ali da Igreja Comunidade Altar de Adoração.
e sirvo ao Senhor ali com muita alegria. E estamos aqui para celebrar. Celebrar o Senhor Jesus, celebrar essa retomada, né, da Semana da Cultura Evangélica. Eu pude fazer parte, né, da comissão que decidiram retomar a marcha, a Semana da Cultura Evangélica. Então, para mim, é uma gratidão fazer parte de tudo isso e de ver materializado hoje, né, essa concretização de um sonho que se iniciou ali, de uma retomada da Semana da Cultura Evangélica. Então, nós estamos felizes. É uma benção, né, pastor? Para nós que somos cristãos, é uma alegria poder ter a liberdade de declarar o nome do nosso Deus sobre a nossa cidade, né? Sim. Não é sobre religião, não é sobre os crentes. Não. É sobre naquilo que a gente acredita, é a bênção que a gente carrega, a gente liberar sobre a vida dos nossos irmãos. Sim. E ver isso como pauta na nossa cidade é maravilhoso, né? Maravilhoso. Então, seguindo aí, nessa nossa conversa sobre a Semana da Cultura Evangélica, fala um pouquinho para nós a importância de ter uma Semana da Cultura Evangélica na cidade, na nossa cidade. Exato, irmã Ellen, sem dúvida que a Semana da Cultura Evangélica é um marco, né, para a nossa cidade, onde a igreja, né, o povo de Deus, aqueles que professam a fé no Cristo vivo, se reúne para demonstrar a sua adoração, demonstrar a sua gratidão. Sim. A esse Deus maravilhoso que nós servimos, né? Então, é um estabelecimento, né? Uma materialização daquilo que nós cremos e já vivemos nas igrejas, não é? Então, juntamos aqui nessa Semana da Cultura Evangélica todas as igrejas, todas as denominações, sim, todos aqueles que acreditam em Cristo e professam a sua fé no Cristo vivo para celebrar. Então, muito mais do que uma religião, muito mais do que algo isolado do evangélico propriamente dito, mas é para todos. Verdade. Todos aqueles que acreditam em Deus, todos aqueles que têm uma fé ativa no Cristo vivo, é um tempo glorioso. Verdade. Separado por Deus para celebrarmos. Então, temos muita alegria, muita gratidão a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo como igreja e como corpo de Cristo em Caçapava, né? Verdade. Então, isso certamente atinge todas as esferas da nossa comunidade, né? Os poderes estabelecidos, poder público, né? O poder eclesiástico, todas as autoridades estão de uma maneira direta ou indireta, vendo um povo ordeiro, né? Um povo feliz, celebrando a Deus. Então, isso para nós é algo muito gratificante. É verdade. Pastor, nos outros podcasts, eu tenho entrevistado outros pastores, cantores também. É muito maravilhoso a gente ter esse apoio, né? A prefeitura, ter a nossa prefeitura de Caçapava, junto com os PAC, o Conselho de Pastores, está lutando para isso. Antes nós tínhamos só a marcha para Jesus, era uma coisa mais assim, única, uma coisa mais assim, simples, né? E agora a gente retomou com uma Semana da Cultura Evangélica. E eu não posso deixar de falar aqui do pastor, nosso pastor de IMEC, pastor Reginaldo, que foi o pioneiro aí na marcha para Jesus, né? Sim. E agora isso se estabeleceu. Mas assim, como eu estava falando, a prefeitura está junto conosco, tem isso como pauta, mas independente da Semana da Cultura Evangélica, nós como cristãos, onde nós colocar a planta do nosso pé, Jesus tem que ser glorificado, Jesus tem que ser visto, porque isso assim, já é um id, né? Isso é o que Jesus mandou, isso já está em nós e precisa, independente de Semana da Cultura Evangélica, ou independente de qualquer evento evangélico, aonde nós estivermos, o Senhor precisa ser falado, o Senhor precisa ser mencionado, porque foi para isso que Ele nos levantou, né? E glória a Deus por isso. Que pastor, Deus. Agora fala um pouquinho do Senhor para nós. Pastor Luciano é daqui de Caçapava. Pastor Luciano já nasceu num lar cristão ou não? Teve um encontro com Deus? Tem algo especial, um encontro especial com Deus? A vocação? Conta um pouquinho do pastor Luciano, o homem de Deus. Que bênção, que rica oportunidade, né? Eu sou casado, não é, com a Francisca, que é também pastora. Tenho 3 filhos, né? O meu primogênito maior chama João Victor, né? A do meio chama Emanuele, né? E a caçulinha é a Rafaele, né? E nós servimos ao Senhor e estamos aqui em Caçapava desde 2006. Né? Então, Caçapava foi para nós a nossa Canaã de Deus, né? Um lugar preparado, um lugar abençoado por Deus. Nos recebeu aqui com muito carinho, né? Nós viemos de São Paulo, da capital, e para nós foi um tempo novo aqui em Caçapava,
Eu fui consagrado a pastor aqui, Que benção. né, na igreja Restaurando Vidas, não é? E hoje nós servimos ao Senhor ali na comunidade Altar de Adoração. Além disso, nós servimos também a comunidade aqui na minha profissão também, né? Então eu não sou pastor integral da obra, né? Eu tenho a minha profissão também, sirvo também nessa área da profissão. E Deus, ele tem feito grandes coisas, né? Como eu falei, aqui meus filhos, né, do meio, que é a Emanuele e a Rafaele, nasceram aqui, são taiadas, São né? taiadinhas? São taiadinhas, é verdade. E para nós é onde a gente realmente estabeleceu os nossos alicerces, né? As nossas raízes aqui. Verdade. E o chamado de Deus, ele tem sido desenvolvido ao longo desse tempo, né? Muitas famílias sendo restauradas, não é? Muitas vidas realmente sendo tocadas por Deus. Nós temos visto milagres do Senhor realmente se materializando, né? Porque Jesus, ele diz na sua palavra, aquele que bate vai abrir, não é? Então, bater e abrir-se-vos-á, né? Então, Deus, ele tem respondido, né, à igreja, às orações, né? Quando nós clamamos a esse Deus maravilhoso, ele realmente vem com resposta, né? Nós estamos aqui nessa semana da cultura evangélica com o tema unidade, né, na igreja. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso, né? Em João 17, o Evangelho de João, capítulo 17, né? Ele vai dizer sobre uma oração de Jesus, no qual Jesus ele começa a orar ao Pai. E ele ora ao Pai pedindo por aqueles que estavam ali, que são os discípulos, não é? E também para aqueles que viriam a se tornar discípulos dele. Então Jesus já intercedeu por nós. Profundo isso falar, né? Ele já intercedeu por Caçapava, ele já intercedeu por nós aqui, para você que está assistindo aí o podcast. Jesus intercedeu por você ao Pai. E aí Jesus ele pede ao Pai para que nós fôssemos um. Nós fôssemos um, como ele é um junto ao Pai. Então existe um mistério e eu creio assim, uma grande bênção na unidade. Né? Então, quando nós caminhamos em unidade, quando nós entendemos a unidade, nós acessamos algo em Deus que é algo maravilhoso, glorioso, e há uma unção, um fluir aí, há uma liberação na unidade. Né? Então, e é algo estabelecido por Deus, que nós fôssemos um. E como que nós podemos nos tornar um hoje? Né? Como que essa oração de Jesus se materializa? Paulo vai dizer que nós sejamos como um corpo, e como um corpo que tem muitos membros, na verdade, e cada membro tem a sua devida importância dentro desse corpo. Então o que Paulo estava traduzindo ali, no meu entendimento, é que essa é a verdadeira unidade, a unidade do corpo de Cristo. Então quando Jesus intercedia lá em João 17, Paulo estava interpretando lá em Coríntios 12, dizendo assim, olha, o corpo é formado por muitos membros, mas ele é um só corpo. E tem um só cabeça. E o cabeça é Cristo. Aleluia. Então você faz parte desse corpo. Então você tem vida do cabeça, né? E o cabeça é Cristo. Né? Então, e nós glorificamos a Deus por isso. Né? E cada membro desse corpo tem uma importância, uma finalidade. Verdade, né? pastor. E nós louvamos a Deus por esse tempo de unidade, de união entre a igreja de Caçapava e também para todos aqueles que vão assistir esse podcast, em nome de Jesus. Que benção, e tá virando culto, hein, pastor? Que benção, é assim, coisa de crente é assim, pô, pega no meu pé, o tempo, mas vira culto. Vira culto. Aí você começa a falar de Jesus, não tem como. Deixa fluir, né? E o chamado pastoral aconteceu aqui em Caçapava, então? Aqui em Caçapava, eu estava no último ano da faculdade de Direito, né? E estava ali já me preparando para o exame da ordem dos advogados, aquela correria toda, e de repente Deus acende uma luz e fala assim, eu preciso ser prioridade nesse momento. Eita glória! Né? Então não é em qualquer momento, é no momento em que tudo exige, ele fala assim, eu quero ser sua prioridade. Jesus é desse jeito. É desse jeito. Não é mesmo? Ele é maravilhoso. Meu e foi Deus. ali que aconteceu, eu fui consagrado a pastor, e desde então, desde 2014, nós estamos servindo aí ao Senhor, nessa alegria. Amém. Pastor, e a expectativa para essa Semana da Cultura Evangélica? Estamos quase chegando no fim, mas qual que é a expectativa? Eu penso que a palavra deve se cumprir, irmã Ellen, no sentido de que o melhor vinho vem para o final.
não é? Eu penso dessa maneira. Você concorda comigo? Sim. Então sim. nós ligamos na terra, Eita, porque glória. já foi ligado no céu, que o melhor vinho vem no final. Então o final está chegando, a marcha, né? Amanhã vamos nos concentrar, não é? Vai ser um tempo precioso de unidade mesmo, e as expectativas são as melhores. Nós queremos que enquanto marchamos, declarando o nome de Jesus, os céus vão se abrir, já estão abertos, mas há uma manifestação aí do poder de Deus, aonde pisar as plantas dos nossos pés nos será dado por herança. Nós queremos declarar que a nossa herança é Caçapava, pertencendo totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Ai, que coisa linda. Amém. Como é bom falar de Jesus. E como é bom, pastor, nós como cristãos, poder profetizar sobre a nossa cidade, Sim. sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos irmãos. Irmãos, é sobre Jesus que nós estamos falando para você aqui. Aleluia. Não é sobre religião. Costumo dizer, pastor, tá tudo muito longe de religião ou de placa da igreja, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, é específico, né? Jesus se revela, Jesus revelou para o Senhor de uma maneira, o Senhor se revela para mim de uma maneira e Deus fala com cada um de uma maneira, Sim. né? É maravilhoso. Pessoal de Caçapava, ainda dá tempo de você vir, não é só nosso, não é só dos cristãos, é de todos nós de Caçapava. Todos nós. Uma palavra de bênção para a tua vida, oração profética para a tua vida. Então, em nome de Jesus, você ainda tem a oportunidade de estar conosco. Quero lembrar a você que a Semana da Cultura Evangélica é uma realização da Prefeitura junto com o CONSPAC, nosso conselho de pastor, que tem estado aí lutando para a gente se intensificar nisso e já tem se intensificado. E amanhã, para a glória de Deus, sábado, nossa marcha para Jesus, que é a nossa marca. Em nome de Jesus, vamos marchar aqui, Caçapava, continuar declarando, enquanto tivermos fôlego, enquanto não estivermos de pé, vamos continuar declarando o nome de Jesus sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias, e depois vamos voltar aqui para o museu, show com a Ana Demarque e show também com o Diego Carter, para finalizar, em nome do Senhor Jesus. E você é nosso convidado para estar aqui. Lembrando que temos também praça de alimentação no local. Então não diga para você que eu não avisei e nem vem dar migué em mim, porque dá para ficar aqui, tem cadeira para sentar, viu? Em nome do Senhor Jesus, que Deus continua sendo glorificado sobre a nossa vida. Pastor, o Senhor já falou tanta coisa boa, mas tanta coisa linda, já falou palavra, que pastor não tem como, sempre tem uma palavra, né? Tem que ter. Eu quero pedir pro Senhor mais uma vez, deixar uma palavra de Deus. Talvez uma pessoa que está lá em casa nos ouvindo, está triste, está batida, achando que não tem esperança, achando que não tem saída. Senhor, deixe uma palavra para essa pessoa, para a gente finalizar esse podcast, em nome de Jesus. Maravilha, a palavra é que há uma esperança, não é? Há uma esperança para todos nós, há uma esperança para você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, que está aí na sua casa. Se você vai assistir daqui um mês, uma semana, um ano, talvez, não importa. Há uma esperança e a esperança chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Ele ainda é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Batei e abri-se-vos-á. Então, se você abrir, se você bater, haverá uma porta aberta para a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio, nós cremos. Se você crê, você verá a glória de Deus, porque foi assim que Jesus falou. Bom, pastor Luciano, eu quero agradecer ao Senhor. Obrigado por estar aqui conosco nesses minutinhos. Foi muito precioso. Eu sei que tinha muito mais coisa de Deus. Imagino que o Senhor tem mais testemunho, tem muita coisa com Deus aí. Mas eu creio que o Senhor há de preparar outra oportunidade para nós. E que não demore muito, né? Que essa semana cresça, que não só a Semana da Cultura Evangélica, mas ao longo do ano, o CONSPAC e a Prefeitura ainda nos favoreçam com mais momentos assim, né? Que o Senhor continue abençoando esse trabalho que está nas vossas mãos. Maravilha. A igreja, essa igreja abençoada, que eu tenho muita, assim, o meu coração se alegra sempre de estar louvando o Senhor lá com as irmãs. Para mim é uma alegria, uma igreja abençoada, que tem um mover do Espírito, que o Espírito se manifesta lá tremendamente e que o Senhor continue nos abençoando poderosamente. Amém. E você aí de casa, continua conosco, lembrando que esse podcast vai ao ar, viu? Pelo YouTube da Prefeitura Municipal de Caçapava. E você não assiste somente esse. Volta aí atrás que tem muito outros para você assistir e que você seja abençoado. Esse é o nosso maior objetivo, viu? Que você entenda que há um Cristo vivo que olha por você e que você seja abençoado. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica conosco aí, tá bom? Paz, Senhor Jesus. Amém. Paz, Senhor Jesus.